Você já se perguntou o que acontece quando uma decisão de negócios fria colide com uma memória que você se esforçou tanto para enterrar? Quando um contrato redigido em lógica o leva a uma pessoa que poderia derreter o mais endurecido dos corações? A história de Júlio Vance começa exatamente assim, não com um encontro fatídico e romântico, mas com um movimento seco e estratégico. Um acordo que ele acreditava poder controlar completamente. Mas a vida tem reviravoltas que não se encaixam em nenhum plano de negócios. Vamos mergulhar nesta história. Júlio Vance odiava complicações. Sua vida, muito parecida com sua cobertura com vista para o Central Park, era precisa, minimalista e eficiente. Cada objeto tinha um propósito, cada relacionamento um benefício, e cada decisão era pesada em lucros e perdas. Aos 35 anos, ele havia transformado a empresa de biotecnologia de seu pai, a Vance Biotech, em um império global, não com charme, mas com um intelecto afiado como uma navalha e uma habilidade implacável de remover a emoção da equação dos negócios. E naquele momento, a maior equação de sua carreira estava sobre a mesa, um acordo de investimento de $500 milhão com a Ishikawa Holdings, um conglomerado japonês que poderia lançar a Vance Biotech a uma nova estratosfera. Mas havia um porém absurdo, arcaico e totalmente ilógico para os padrões de Júlio. O Sr. Kenji Ishikawa, o presidente, era um tradicionalista. Ele acreditava em estabilidade, em família, e não confiaria o futuro de sua empresa a um CEO solteiro, um homem que ele considerava sem alicerces. É ridículo, rosnou Júlio, afrouxando sua gravata Armani. Ele andava de um lado para o outro sobre o tapete persa em seu escritório, onde paredes de vidro exibiam toda a agitada Manhattan abaixo. Estamos no século XXI. O que meu estado civil tem a ver com minha capacidade de administrar uma empresa? Marcos, o advogado e único amigo de Júlio, suspirou. Para o Sr. Ishikawa, tem tudo a ver. Ele vê um homem de família e vê compromisso, maturidade. Júlio, ele vem para Nova York em 2 semanas. Não temos tempo para você encontrar uma esposa de verdade. Júlio parou, virando-se para encarar Marcos. E então? Vamos desistir de $500 milhão por causa de um velho com ideias do período Edo? Ou, disse Marcos cautelosamente, empurrando uma pasta fina pela mesa de ébano. Nós mostramos a ele o que ele quer ver. Uma solução temporária. Uma atuação. Júlio zombou. Uma esposa de mentira? Você está brincando comigo? Estou falando muito sério, respondeu Marcos. Sua expressão inalterada. Um acordo de confidencialidade hermético? Discreta, profissional. Ela interpreta o papel da Sra. Vance por algumas semanas, até o contrato ser assinado. Depois, um divórcio amigável e ela desaparece. Sem amarras, sem emoções, perfeitamente o seu estilo. A ideia era absurda, mas estranhamente atraente em seu pragmatismo. Era uma variável controlável, um papel, uma transação comercial. Ele pegou a pasta, o desdém claro em seu rosto. Quem é ela? Helena Morgan, 29 anos, formada em História da Arte pela Columbia, mas atualmente trabalhando em uma série de bicos. Mora no Brooklyn, sem família próxima, sem laços complicados. Ficha limpa. Mais importante, ela precisa muito do dinheiro. Marcos apontou para um valor no final da página. Este é o preço que ela está pedindo. O suficiente para mudar a vida dela. Mas uma gota no oceano para você. Júlio examinou os detalhes com indiferença. Educação. Histórico de trabalho. Endereço. Tudo irrelevante. Ele só precisava de alguém que pudesse interpretar o papel. Estava prestes a fechar a pasta quando algo o deteve. Inserida na última página, havia algo que não pertencia a um dossiê profissional. Uma Polaroid velha e desbotada. Na foto, uma menina de uns 10 anos, com Maria Chiquinhas e olhos grandes e redondos, estava em um campo de dentes de leão. Ela segurava um dente de leão pronto para ser soprado, prestes a fazer um pedido. Havia algo em seu sorriso hesitante, na esperança e melancolia misturadas em seus olhos, que mexeu com algo profundo na mente de Júlio.
Uma memória nebulosa, como um sonho esquecido. Ele franziu a testa, tentando agarrá-la, mas ela escapou. "O que é isto?" ele perguntou, sua voz mais ríspida que o normal. "Ah, isso." Marcos deu de ombros. "Meu contato disse que foi a única coisa que ela trouxe quando se encontraram para discutir os detalhes. Disse que a ajuda a lembrar o porquê dela. Alguma lembrança sentimental. Provavelmente, uma lembrança sentimental." Júlio desdenhou da ideia. Ele desprezava sentimentalismo, mas não conseguia desviar o olhar da foto. Ele descartou a sensação estranha como uma distração desnecessária. "Certo, ela? Marque uma reunião." "Não, não marque. Eu não tenho tempo. Apenas envie o contrato para ela. Eu a encontrarei pela primeira vez quando a buscarmos para encontrar o Ishikawa." 2 semanas se passaram como um borrão. O dia chegou. Júlio estava na janela de sua cobertura, observando o sedã preto, esperando lá embaixo. O senhor Ishikawa chegaria em 1 hora. Sua esposa de mentira, Helena Morgan, estaria aqui a qualquer minuto. Ele sentiu uma onda de irritação. Toda essa farsa era uma perda de seu valioso tempo. Ele só queria que acabasse logo. Ele viu o amarelo familiar de um táxi de Nova York parar atrás de seu sedã. A porta se abriu. Um par de tênis surrados surgiu, seguido por um jeans simples e uma jaqueta fina. A mulher que saiu, com o cabelo castanho preso em um coque arrumado, tinha um rosto que parecia cansado, mas determinado. Ela olhou para o arranha-céu dele, uma expressão complexa passando por seu rosto. Desta distância, ele não conseguia vê-la claramente. Mas quando ela começou a caminhar em direção à entrada, o sol da manhã atingiu seu rosto, e o tempo pareceu parar. Não era uma estranha, não era apenas uma mulher contratada para um papel, era ela. A garota da foto. A garota com os olhos grandes e o sorriso triste no campo de dentes de leão. Mais velha, mais cansada, mais inconfundível. Júlio ficou paralisado. Suas mãos se fechando ao lado do corpo. 1 bilhão de pensamentos corriam por sua mente. Uma memória que ele havia enterrado há muito tempo veio à tona com uma clareza dolorosa. Aquele verão, o jardim secreto, a promessa dos dentes de leão. Ellie, a mulher que ele acabara de contratar para enganar um investidor, não era Helena Morgan, uma estranha. Ela era um fantasma de seu passado, uma promessa esquecida, e enquanto a observava entrar em seu prédio, em sua vida cuidadosamente curada, Júlio Vance, o CEO que estava sempre no controle, estava, pela primeira vez em sua vida, completamente sem palavras. A cobertura de Júlio era exatamente como Helena havia imaginado. Fria, ampla e estéril. Parecia mais uma galeria de arte moderna do que um lar, com suas paredes brancas, móveis de design angular e enormes pinturas abstratas que pareciam mais caras que o aluguel anual dela. O ar cheirava a limão e silêncio. Um silêncio pesado, denso, muito distante da sinfonia constante de buzinas de carros, vendedores ambulantes e da música de salsa do apartamento de seu vizinho no Brooklyn. O primeiro encontro deles no saguão foi mecânico e estranho. Ele a encarou, com um olhar intenso e indecifrável que a deixou nervosa. Ele não disse nada. Apenas acenou para o motorista e gesticulou para que ela entrasse no elevador privativo. No espaço confinado, o silêncio dele era mais alto que a cidade. Helena havia se preparado para um CEO arrogante e frio. Ela não se preparou para este silêncio. Um que parecia conter 1000 perguntas não ditas. Claro, ela o reconheceu. Como poderia esquecer Júlio Vance? Jay, o garoto com o cabelo bagunçado e o sorriso brilhante que havia compartilhado segredos com ela debaixo do velho carvalho no jardim comunitário. O garoto que havia prometido que nunca deixaria ninguém destruir o reino deles. Mas aquele garoto há muito se fora, substituído por este homem. Um estranho em um terno perfeitamente cortado, cujos olhos carregavam o peso do mundo. Ela disse a si mesma que ele não a reconheceria. Tinha se passado quase 20 anos. As pessoas mudam. Ela certamente mudara. Seu quarto é no final do corredor à esquerda.
Sua voz finalmente cortou o silêncio. Seca e impessoal, quando o elevador abriu diretamente no apartamento. Tem um banheiro privativo, roupas e outras necessidades foram providenciadas. Meu advogado, Marcos, estará aqui em 1 hora para repassar os detalhes da nossa história de fachada antes da chegada do Sr. Ishikawa. Ele disse a palavra história de fachada com uma sutil zombaria, como se fosse algo sujo. Helena apenas assentiu, sem ousar encontrar seus olhos. Obrigada. Ela rapidamente se retirou para o quarto designado. Um espaço luxuoso, mas sem alma, com uma cama king size e uma janela do chão ao teto com vista para a cidade. Dispostas sobre a cama estavam sacolas de grife da Bergdorf's e da Saks Fifth Avenue. Vestidos, sapatos, bolsas, um guarda-roupa inteiro para o papel de Sra. Vance. Ela tocou a seda de um vestido, o tecido parecendo estranho sob os dedos calejados de jardinagem e de limpar mesas no restaurante. Tudo aquilo era apenas um figurino, um uniforme para o trabalho. Ela abriu sua própria mochila gasta e removeu cuidadosamente 2 itens. Um caderno de desenho e a Polaroid desbotada. Colocou a foto na mesa de cabeceira. A imagem da garotinha entre os dentes de leão servindo como um lembrete. Era por isso que ela estava ali. Não pelos vestidos de seda ou pela vista de $1 milhão, mas pelo jardim. O jardim comunitário Brotos Verdes, no Brooklyn. O lugar onde ela cresceu, onde conheceu Jay, e que agora corria o risco de ser demolido para dar lugar a um condomínio de luxo. O dinheiro deste contrato seria suficiente para comprar o terreno, para protegê-lo para sempre. Era a única promessa que ainda importava. Nos dias que se seguiram, eles viveram sob o mesmo teto, mas existiam em mundos paralelos. Uma parede invisível, construída de regras não escritas e memórias não ditas, foi erguida entre eles. Eles tomavam o café da manhã em silêncio. Júlio lendo o The Wall Street Journal em seu tablet, Helena comendo seu cereal rapidamente, com os olhos grudados no celular em busca de e-mails do grupo de voluntários do jardim. Eles trocavam gentilezas necessárias. Boa noite, o café está pronto, mas nada mais. Helena seguia as regras estritamente. Ela nunca entrava em seu escritório. Mantinha seu quarto impecável. Quando ele recebia convidados de negócios, ela vestia uma das roupas fornecidas, sorria nos momentos certos e servia chá como se fizesse isso a vida inteira. Ela era uma atriz perfeita, mas Júlio estava começando a confundi-la. Ele não era o CEO implacável para o qual ela havia se preparado. Ele era frio. Sim, mas havia momentos, pequenas rachaduras em sua fachada de gelo. Uma noite, ela estava na sala de estar, desenhando um dente de leão de memória. Quando ele entrou, ela fechou o caderno de desenho rapidamente, mas não o suficiente. Você desenha bem, disse ele, sua voz mais profunda do que ela esperava. É só um hobby, ela respondeu, seu coração acelerando. Ele não disse mais nada, mas na manhã seguinte, um conjunto de lápis de carvão de alta qualidade e um novo bloco de desenho estavam sobre a mesa de centro, sem nenhum bilhete. Outra vez, ela estava lutando para abrir um pote de picles teimoso na cozinha. Após alguns minutos de torção inútil, ela estava prestes a desistir quando ele se aproximou por trás dela. Pegando gentilmente o pote de suas mãos, sem uma palavra, ele deu uma torção forte e a tampa se abriu. Ele o colocou de volta no balcão e se afastou, deixando Helena parada ali, sentindo o calor residual da mão dele na sua. Esses pequenos atos eram mais perturbadores do que sua distância. Eles borravam as linhas. Eles a lembravam de Jay, o garoto que uma vez consertou sua bicicleta quebrada com um cadarço e um pedaço de chiclete. Júlio, por sua vez, travava uma guerra dentro de si. Toda vez que olhava para Helena, ele via 2 pessoas, a mulher reservada e independente que vivia em sua casa, e a garotinha, Ellie, com olhos que continham o céu. Memórias daquele verão o assaltavam nos momentos mais inesperados. O cheiro de terra úmida depois da chuva, o sabor de morangos silvestres, a sensação da mãozinha dela na sua enquanto corriam por fileiras de vegetais. O que ele havia feito?
Ele havia contratado sua própria memória de infância para interpretar um papel fraudulento. A ironia amarga disso o deixava enjoado. Ele se pegou observando-a, estudando seus pequenos hábitos. O jeito que ela mordia o lábio quando estava se concentrando. O jeito que ela cantarolava uma melodia baixa enquanto regava a única planta que trouxera consigo. Um pequeno vaso de alecrim. Ele estava dividido. Uma parte dele queria quebrar a parede, dizer, Ellie, sou eu, Jay. Mas a outra parte, o CEO pragmático, sabia que fazer isso estragaria tudo. Violar o contrato faria com que ela fosse embora e, com um sobressalto alarmante, ele percebeu que não queria que ela fosse embora. A parede invisível entre eles, por mais fria que fosse, era segura. Permitia que coexistissem sem confrontar a verdade bagunçada de seu passado. Mas ambos sabiam que uma parede como aquela não poderia durar para sempre. Era frágil como vidro e bastaria uma palavra errada. Um olhar demorado demais para que ela se estilhaçasse em 1000 pedaços. A mudança começou em uma noite úmida de terça-feira, quando uma tempestade de verão emboscou Nova York, afogando a cidade em uma cortina de chuva torrencial. O Wi-Fi do prédio piscou e morreu, cortando Júlio do mercado de ações de Tóquio e Helena de suas atualizações nas redes sociais, presos no silêncio repentino, com apenas o som da chuva batendo contra as janelas. A parede invisível entre eles parecia mais sufocante do que nunca. Helena estava no sofá, enrolada em um cobertor de cachemira macio que encontrou em um armário. Ela folheava um grande livro de arte da biblioteca de Júlio, um sobre os jardins mais famosos do mundo. Júlio, incapaz de trabalhar, estava perto da janela, observando os rastros borrados das luzes dos carros na chuva. O silêncio se estendeu, pesado com coisas não ditas. Para quebrar a tensão, Helena falou, sua voz suave. O jardim de Monet em Giverny é incrível. Como entrar em uma pintura? Júlio se virou, surpreso por ela ter iniciado a conversa. Eu já estive lá, estava lotado de turistas. Sua resposta foi seca, como de costume. Mas havia algo ligeiramente diferente em seu tom. Uma fração menos defensiva. Helena conseguiu um leve sorriso. Acho que qualquer lugar tão bonito está fadado a ficar lotado. Ela virou uma página para uma foto de um pequeno e improvisado jardim urbano, espremido entre prédios de concreto. Mas às vezes, os melhores jardins são aqueles que ninguém conhece. O olhar de Júlio pousou na foto. Sim, disse ele, sua voz baixando. Aqueles que só importam para algumas pessoas. Outro silêncio caiu. Mas este era diferente. Era menos espinhoso, com mais espaço para a curiosidade. Helena, reunindo coragem, decidiu arriscar. Ela não perguntou sobre o passado dele, nem sobre o trabalho. Ela perguntou sobre algo neutro, algo que se conectava com a única razão pela qual ela estava ali. Você cresceu em Nova York? Ela perguntou. Júlio se moveu e sentou na poltrona em frente a ela, mantendo uma distância segura. Em parte, minha família tinha uma casa nos subúrbios, mas passei alguns verões no Brooklyn com minha avó quando era criança. O coração de Helena deu um salto. Brooklyn? Ah, disse ela, tentando manter a voz firme. Qual bairro? Perto do Prospect Park, ele respondeu, e seu olhar parecia atravessá-la, para algum lugar distante. Ela morava em um antigo brownstone. Eu odiei no começo, muito barulhento. Mas então, eu encontrei um lugar. Helena prendeu a respiração. Ela conhecia aquele lugar, sabia exatamente onde era aquele lugar. Havia um terreno baldio no final da rua, continuou Júlio. Sua voz agora quase um sussurro, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. Costumava ser um estacionamento abandonado, mas as pessoas do bairro o transformaram em um jardim comunitário. Eles cultivavam tomates, girassóis, e havia uma área inteira de dentes de leão. Ele olhou diretamente para ela, e pela primeira vez, Helena não viu o CEO frio. Ela viu um lampejo do garoto. Jay, em seus olhos, eu o chamava de o jardim secreto, disse ele. A sala pareceu encolher, contendo apenas os dois.
A chuva lá fora se tornou um murmúrio. Helena sentiu a garganta apertar. Eu conhecia um lugar assim. Ela conseguiu dizer, sua voz trêmula. Nós o chamávamos de Brotos Verdes. O reconhecimento brilhou nos olhos de Júlio. Ele sabia. Há quanto tempo ele sabia? Ou ele estava apenas juntando as peças agora? Ele não disse nada, mas a tensão em seus ombros pareceu diminuir. Ele não era mais o empregador dela, e ela não era mais sua funcionária. Eram duas pessoas compartilhando uma memória esquecida. Eles estão tentando demoli-lo. Helena deixou escapar, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Uma construtora quer construir um condomínio. Temos tentado arrecadar fundos para comprar o terreno, mas não temos o suficiente. Ela parou, percebendo que havia dito demais. Havia quebrado a regra principal, sem bagagem pessoal. Ela estava prestes a se desculpar, a se recolher em sua concha. Mas Júlio falou primeiro. Por que isso é tão importante para você? Helena, ele perguntou. E foi a primeira vez que ele usou o nome dela sem que soasse como um comando. Sua voz era gentil, genuinamente curiosa. Helena olhou para o livro em seu colo. Mas não via mais os jardins de Monet. Ela viu uma garotinha solitária que acabara de se mudar para uma cidade estranha, encontrando seu único consolo entre fileiras de vegetais e flores silvestres. Ela viu um garoto de cabelo bagunçado que lhe ensinou a fazer um apito com uma folha de grama, porque era o único lugar onde eu me sentia em casa quando era criança. Ela confessou. E porque eu prometi a um amigo que sempre cuidaria dele. Júlio fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, toda a frieza havia desaparecido, substituída por uma expressão que Helena não conseguia decifrar. Era arrependimento, compreensão e algo mais. Algo mais profundo. Ele sabia, ele soubera o tempo todo. Ele sabia que ela era Ellie. Ele sabia que aquele jardim era o jardim deles. Ele sabia que aquela promessa era dele também. Aquela conversa acidental, provocada por uma tempestade e um sinal de Wi-Fi falho, fez o que semanas de coabitação não conseguiram. Rachou a parede de gelo. Júlio finalmente entendeu. O sacrifício de Helena não era apenas por dinheiro. Não era uma transação. Era um ato de amor e lealdade a um lugar, a uma memória, a uma promessa que ele mesmo havia esquecido há muito tempo. E com essa percepção, o peso do contrato pareceu se dissipar, substituído por um fardo diferente e muito mais pessoal. O peso de uma promessa quebrada que precisava ser consertada. O reconhecimento tácito de seu passado compartilhado mudou tudo. A parede invisível não desapareceu, mas tornou-se mais transparente. Os silêncios entre eles não eram mais pesados de constrangimento, mas vibrantes com perguntas não feitas e emoções sem nome. Júlio começou a chegar em casa mais cedo. Helena não corria mais para seu quarto logo após o jantar. Eles começaram a conversar. Primeiro sobre coisas pequenas, uma notícia, um filme, mas, gradualmente, as conversas se aprofundaram. Eles nunca mencionaram diretamente aquele verão, ou usaram seus nomes antigos. Jay e Ellie permaneceram trancados no passado. Mas aquele passado estava presente nos pequenos detalhes. Um dia, Júlio trouxe para casa um buquê de dentes de leão, colocando-os desajeitadamente em um vaso no balcão da cozinha. Quando Helena os viu, ela sorriu, um sorriso real, radiante. O primeiro que Júlio vira desde que ela chegara. A maior mudança foi em Júlio. O peso da promessa esquecida havia remodelado seu objetivo. O acordo com Ishikawa não era mais apenas uma vitória nos negócios. Tornara-se o meio para um propósito maior. Ele começou a usar seus recursos, discretamente. Pediu a Marcos que investigasse a imobiliária que visava o jardim de Helena, procurando por fraquezas, brechas legais. Ele fez isso em silêncio, sem contar a ela. Era sua forma de penitência. Um ato em vez de uma palavra. A noite do jantar crucial com o Sr. Ishikawa finalmente chegou. A cobertura estava cheia de uma tensão palpável. Helena emergiu de seu quarto, e Júlio, que estava ajustando sua gravata, teve que parar.
Ela usava um vestido de seda azul marinho simples, mas elegante, que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Seu cabelo estava preso, revelando a linha elegante de seu pescoço. Ela usava um par de pequenos brincos de diamante, a única joia que ele pedira que ela usasse. Ela não parecia uma jardineira do Brooklyn ou uma esposa contratada. Ela parecia ela mesma, uma versão confiante e deslumbrantemente linda. Você está linda, disse Júlio com a voz rouca. Você também não está nada mal, respondeu Helena, um sorriso brincalhão em seus lábios. Pronto para o seu papel de marido apaixonado? A brincadeira leve quebrou a tensão. Só se você estiver pronta para o seu papel de esposa que consegue me tolerar, disse ele. E pela primeira vez, eles riram juntos. O jantar foi realizado em um restaurante exclusivo, com estrelas Michelin, no Upper East Side. O Sr. Ishikawa, um homem pequeno com olhos perspicazes e um sorriso caloroso, os cumprimentou afetuosamente. Ao seu lado estava seu filho, Kenji Jr., um homem mais jovem e elegante em um terno ocidental com um sorriso que parecia um pouco suave demais. Tudo correu surpreendentemente bem. Helena, com sua formação em História da Arte, conversou facilmente com o Sr. Ishikawa sobre sua coleção de cerâmicas do período Edo. Júlio, observando-a, sentiu uma onda de orgulho inesperado. Ela não estava apenas atuando. Ela estava brilhando. Ela era graciosa, inteligente e genuína. Mas então, enquanto o prato principal era servido, Kenji Jr., que havia bebido um pouco de saquê a mais, voltou sua atenção para Helena. Então, Sra. Vance, disse ele, com um tom ligeiramente zombeteiro, o que você fez para capturar o coração de um dos solteiros mais cobiçados de Nova York? Você deve ter algum segredo especial. O ar na mesa instantaneamente ficou tenso. A pergunta não era apenas curiosa, era grosseira e carregada de insinuações. Helena enrijeceu, seu sorriso congelando no rosto. Júlio sentiu uma raiva fria subir em seu peito. Ele vira a maneira como Kenji Jr. estivera olhando para Helena a noite toda, um olhar desdenhoso e avaliador. Antes que Helena pudesse responder, Júlio pousou seu garfo, suave mas deliberadamente. Ele se virou para Kenji Jr., seu olhar como gelo. O segredo da minha esposa, Kenji-san, é algo que o dinheiro não pode comprar. Bondade e integridade. Qualidades que valorizo acima de tudo. Então ele fez algo que não estava no roteiro. Algo que não estava em nenhum acordo. Algo totalmente espontâneo e vindo do coração. Ele se virou para Helena, que o olhava com olhos arregalados e espantados. Ele gentilmente estendeu a mão, seus dedos roçando a bochecha dela. E ela também é muito paciente comigo, disse ele, sua voz agora suave, destinada apenas a ela. E então, na frente do Sr. Ishikawa, de seu filho e de todo o restaurante, Júlio se inclinou e a beijou. Não foi um beijo performático e apressado. Foi gentil, profundo e cheio de emoções não ditas. Naquele momento, todas as mentiras, os contratos, as paredes, derreteram. Havia apenas eles. Júlio sentiu a suavidade dos lábios dela, seu choque e, em seguida, uma resposta hesitante. Para Helena, o mundo ao seu redor se turvou. O beijo dele não foi nada como ela imaginara. Não foi o ato possessivo de um CEO poderoso, mas uma conexão, uma confissão, um pedido de desculpas, tudo em um. Quando ele se afastou, a sala estava em completo silêncio. O Sr. Ishikawa os observava, não com suspeita, mas com um sorriso suave e conhecedor em seu rosto. Kenji Jr. parecia mortificado e não disse mais nada. Júlio voltou-se para a mesa, mas sua mão encontrou a de Helena debaixo da mesa. Entrelaçando seus dedos, pedimos desculpas pela demonstração pública de afeto, disse ele ao Sr. Ishikawa, com a voz calma. Mas sou muito protetor com minha esposa. O beijo havia apagado a linha final entre ficção e realidade. Não foi um movimento calculado para ganhar um investidor. Foi a verdade de Júlio, exposta, para ambos. Foi um choque elétrico, despertando sentimentos que eles haviam tentado tanto suprimir.
Enquanto estavam sentados ali, de mãos dadas sob a mesa, eles não eram mais um CEO e sua esposa contratada. Eram Júlio e Helena. Duas pessoas ligadas por um passado compartilhado e agora, por um presente inegável. Um beijo que havia mudado todas as regras do jogo. Depois do beijo, a atmosfera do jantar mudou. Kendi Jr. ficou quieto e retraído, enquanto o Sr. Ishikawa pareceu se abrir. Seu olhar sobre Júlio e Helena mais caloroso, quase aprovador. A conversa mudou para tópicos mais leves e, no final da refeição, o Sr. Ishikawa apertou a mão de Júlio com genuíno calor. Obrigado por uma noite deliciosa. Vance-san, você é um homem de sorte. No carro de volta para a cobertura, o silêncio não era de distância, mas de uma consciência tímida. Helena ainda podia sentir o calor da mão de Júlio. O beijo ainda pairava em seus lábios. Aquilo havia revirado tudo, perturbando a ordem cuidadosa que ela tentara manter. Ela não sabia o que pensar, o que sentir. Parte dela estava com raiva por ele ter tomado tal liberdade, colocando-a naquela situação. Mas outra parte, uma parte que ela não ousava reconhecer, sentiu-se protegida, querida. Quando voltaram ao apartamento, Júlio se virou para ela antes que pudesse se retirar para seu quarto. Helena, sobre hoje à noite. Me desculpe se passei dos limites. Você passou, ela respondeu. A voz mais calma do que se sentia. Isso não estava no contrato. Eu sei, disse ele. Seu olhar intenso. Não teve nada a ver com o contrato. Teve a ver com Kendi desrespeitando você. Eu não pude ficar parado. Suas palavras, a sinceridade em sua voz, a desarmaram. Ela olhou para ele, o homem que fora uma memória distante, agora de pé diante dela, mais complexo e real do que nunca. Obrigada, ela sussurrou. Aquela breve troca foi uma trégua, uma admissão de que algo real havia surgido entre eles, mas também deixou Helena profundamente inquieta. Tudo estava ficando complicado demais. Real demais. Alguns dias depois, um evento inesperado esclareceu ainda mais a situação. Helena recebeu uma ligação do advogado de Júlio, Marcos. Ele precisava que ela assinasse alguns papéis adicionais relacionados ao acordo de confidencialidade e pediu que ela passasse em seu escritório. O escritório de Marcos não era nada como o de Júlio. Era confortavelmente desordenado, com pilhas de livros de direito e arquivos amontoados. Enquanto esperava Marcos terminar uma ligação, Helena sentou-se na sala de conferências, seus olhos vagando. Em um aparador próximo, havia várias fotos emolduradas. Uma de Marcos e sua família, outra dele e de Júlio na formatura, parecendo jovens e despreocupados. E então, uma foto chamou sua atenção. Era uma foto mais antiga de uma linda mulher loira com olhos exatamente como os de Júlio, ao lado de um senhor Ishikawa muito mais jovem. Eles estavam em frente a um templo em Kyoto, ambos radiantes. Quando Marcos entrou, ele a viu olhando para a foto. Ah, disse ele, um pouco surpreso. Essa é a mãe do Júlio, Eleanor e o senhor Ishikawa. Eles eram amigos íntimos na faculdade. Ela passou um ano estudando no Japão. Helena sentiu um choque. Eu não sabia. Poucas pessoas sabem, disse Marcos, sentando-se à sua frente. Eles perderam o contato ao longo dos anos, mas essa conexão era profunda. O senhor Ishikawa sempre a admirou. Marcos entregou-lhe os documentos para assinar, mas a mente de Helena estava girando. Uma nova peça do quebra-cabeça acabara de se encaixar, e isso mudava a forma de tudo. A exigência do senhor Ishikawa por uma esposa talvez não fosse apenas sobre tradição. Sua curiosidade aguçada, Helena arriscou. Marcos, ela começou cautelosamente. Posso te perguntar uma coisa? Sobre a mãe do Júlio? Marcos olhou para ela, talvez sentindo a sinceridade em sua pergunta. Ele suspirou. Ela faleceu há 5 anos de uma doença neurodegenerativa rara. Júlio ficou devastado. Avance Biotech, a empresa de seu pai, sempre foi focada no lucro, mas depois que ela morreu, Júlio mudou completamente a direção da empresa.
Ele investiu centenas de milhões em uma nova divisão de P&D dedicada à pesquisa de doenças genéticas raras. É a obsessão dele. Helena ouviu, com o coração doendo. O CEO frio e implacável que ela havia imaginado desaparecera completamente. E este acordo com Ishikawa? Ela perguntou suavemente. O que tem a ver com isso? A Ishikawa Holdings tem um laboratório líder mundial em sequenciamento genético, explicou Marcos. A tecnologia deles poderia acelerar a pesquisa de Júlio em décadas. Este acordo não é apenas sobre dinheiro para o Júlio. É o legado de sua mãe. É a chance dele de encontrar respostas, para que ninguém mais tenha que passar pelo que ela passou. Helena sentou-se em silêncio atordoado. As palavras de Marcos ecoando em sua cabeça. Tudo de repente fazia sentido. A intensidade de Júlio, sua determinação, até mesmo sua obsessão por controle. Tudo estava enraizado em uma dor profunda, um amor por sua falecida mãe. E então, uma verdade mais assustadora a atingiu. O Sr. Ishikawa, o velho amigo de sua mãe, provavelmente não estava apenas procurando um sucessor estável. Talvez ele estivesse procurando por outra coisa em Júlio. Talvez ele quisesse ver que o filho de sua querida amiga não era apenas um gênio frio dos negócios, mas um homem capaz de amar, capaz de construir uma família, as mesmas coisas que sua mãe, Eleanor, teria desejado para ele. Seu papel, a esposa de mentira, de repente assumiu um significado totalmente novo. Ela não estava apenas ajudando Júlio a assinar um contrato, ela estava, sem saber, ajudando-o a mostrar a parte de si mesmo que o Sr. Ishikawa mais precisava ver. Ela era a ponte entre Júlio e o legado de sua mãe. Saindo do escritório de Marcos, Helena sentiu-se tonta. O segredo que acabara de descobrir era maior que o contrato, maior que o jardim. Era sobre amor, perda e redenção. E ela, Helena Morgan, a jardineira do Brooklyn, estava bem no meio de tudo isso. O peso da mentira agora era mais pesado do que nunca, porque, pela primeira vez, ela entendia o que realmente estava em jogo. O novo conhecimento era um peso na alma de Helena. Toda vez que olhava para Júlio, não via mais um parceiro de negócios ou um fantasma de seu passado. Ela via um filho carregando o legado de sua mãe nos ombros, travando uma guerra silenciosa na qual ela era uma peça-chave involuntária. A farsa deles não era mais uma transação sem alma, estava colorida por perda e esperança. A mudança nela foi sutil. Mas Júlio notou. Ela ficou mais quieta, e seu olhar continha uma nova complexidade, uma mistura de simpatia e tristeza. Ele presumiu que fosse por causa do beijo, da tensão da situação, e um sentimento de culpa crescente o corroía. Ele a havia arrastado para um mundo muito mais complicado do que o contrato estipulava. Enquanto isso, a pressão do acordo com Ishikawa estava atingindo seu auge. Os advogados estavam finalizando os últimos detalhes. A assinatura estava marcada para acontecer em 48 horas. O sucesso estava tão perto que ele podia saboreá-lo. Mas em vez de se sentir empolgado, ele sentia um estranho vazio. Ele se pegava observando Helena com mais frequência, imaginando o que ela faria, para onde iria depois que tudo isso acabasse. O pensamento da cobertura voltando ao seu estado silencioso e vazio lhe causava um arrepio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Naquela noite, Helena estava na varanda, olhando para o mar de luzes da cidade. Ela estava pensando no jardim, em sua promessa. Estava tão perto de seu objetivo, mas a vitória tinha um gosto amargo. Ela estava ajudando Júlio a alcançar seu objetivo com uma mentira, enquanto o objetivo dele estava enraizado em uma verdade dolorosa. A contradição a fazia se sentir uma hipócrita. Júlio saiu e ficou ao lado dela. Por um momento, eles apenas ficaram em silêncio, compartilhando a quietude da noite de Nova York. No que você está pensando? Ele perguntou suavemente. Helena respirou fundo. Ela não aguentava mais. A mentira a estava consumindo por dentro. Estou pensando em contratos e promessas, disse ela, sua voz perigosamente contida. Um contrato tem termos e condições, uma data de validade, mas uma promessa,
Uma promessa é diferente. É para durar para sempre, não é? Júlio sabia que ela não estava falando apenas do jardim. Helena, eu... Pare! Ela o interrompeu, virando-se para encará-lo. As luzes da cidade iluminavam as lágrimas não derramadas em seus olhos. Júlio, eu não posso mais fazer isso. Essa mentira. É errado. O coração de Júlio parou. Perdê-la agora significava perder tudo. O acordo, a pesquisa, o legado de sua mãe. Seu primeiro instinto foi argumentar, persuadir. Estamos tão perto. São só mais 2 dias. Pense no seu jardim. Eu estou pensando nele, ela gritou, sua voz falhando. Estou pensando em como estou tentando salvar um lugar construído sobre honestidade e comunidade com uma mentira de $500 milhão. Estou pensando na sua mãe. As 2 últimas palavras pairaram no ar entre eles. O rosto de Júlio endureceu. Como você sabe sobre minha mãe? Eu vi uma foto. No escritório do Marcos? Ela confessou. Júlio, o Sr. Ishikawa. Ele não se importa apenas se você é casado. Ele se importa com você. Ele era amigo da sua mãe. Você não vê? Isso não é um teste de negócios. É um teste do seu caráter. A verdade de suas palavras o atingiu como um golpe físico. Ele estivera tão focado no objetivo final, a tecnologia, o avanço, que não conseguiu ver o quadro maior, mais humano. Ele estivera tratando o legado de sua mãe como um problema de negócios a ser resolvido, usando as mesmas táticas frias nas quais sempre confiou. E no processo, ele havia se tornado a pessoa que sua mãe nunca teria desejado que ele fosse. Ele olhou para Helena, que estava diante dele, trêmula, mas resoluta. Ela estava disposta a abrir mão de uma quantia de dinheiro que mudaria sua vida, seu sonho de salvar seu jardim. Por um princípio, pela verdade. Ela possuía a mesma integridade que ele alegara valorizar na frente de Candy Jr., mas que ele mesmo não tivera. Naquele momento, uma escolha clara se apresentou a Júlio. Ele poderia continuar a farsa, forçá-la a honrar o contrato e provavelmente conseguir seu acordo, ou ele poderia ouvi-la, ouvir a parte melhor de si mesmo que ela havia redespertado. Ele poderia escolher entre o contrato e sua consciência. Ele deu um passo à frente, diminuindo o espaço entre eles. Ele não a tocou. Apenas olhou em seus olhos e, pela primeira vez, deixou sua própria vulnerabilidade transparecer. Você está certa, disse ele, sua voz rouca de emoção. Eu estava errado. Fiquei tão cego pelo meu objetivo que justifiquei qualquer meio. Minha mãe, ela teria odiado isso. Ela teria odiado como eu usei você. Ele respirou fundo, trêmulo. Uma confissão há muito guardada finalmente se libertando. Este acordo não é só negócio, é tudo o que me resta dela. Uma forma de consertar o que eu não pude. Pensei que tinha que tê-lo a qualquer custo. Mas esse custo não pode ser você. Helena, não pode ser a nossa integridade. Ele estendeu a mão, não para mantê-la, mas como uma oferta. Amanhã, vou ligar para o Sr. Ishikawa. Vou contar a ele a verdade inteira. Podemos perder o acordo. Eu posso perder tudo, mas não vou perder a pessoa que você me ajudou a lembrar que eu sou. Helena olhou em seus olhos, viu a sinceridade e o arrependimento ali. Ele estava colocando tudo nas mãos dela, depositando sua fé em sua bússola moral. Isso não era mais uma transação. Tornara-se uma escolha compartilhada. Ela tinha que decidir. Uma vida segura com uma mentira lucrativa ou um futuro incerto com uma verdade arriscada. Ela colocou a mão na dele. Não, disse ela, com a voz firme. Você não vai contar a ele. Nós vamos contar a ele, juntos. Na manhã seguinte, o ar na cobertura não estava tenso, mas estranhamente sereno. Era a paz que vem depois de uma tempestade. A clareza que se segue a uma decisão difícil. Júlio e Helena não eram mais um empregador e sua funcionária, ou 2 estranhos ligados por um contrato. Eram aliados, preparando-se para enfrentar as consequências da verdade juntos. Eles não usaram seus figurinos. Júlio vestia uma simples camisa de botão, sem gravata. Helena usava seu próprio jeans e camiseta. Eles não pareciam um casal poderoso,
Mas duas pessoas. Júlio ligou para o Sr. Ishikawa e pediu apenas uma breve reunião, afirmando que havia algo importante que ele precisava discutir antes da assinatura. Eles se encontraram em uma tranquila casa de chá japonesa em Midtown, um lugar escolhido pelo Sr. Ishikawa. O Sr. Ishikawa sentou-se à frente deles, seu comportamento calmo como sempre. Ele serviu chá em 3 pequenas xícaras, seus movimentos lentos e deliberados. Vance-san, Morgan-san, ele começou. Vocês dois parecem muito sérios. Aconteceu alguma coisa? Júlio respirou fundo, deu um olhar tranquilizador para Helena e depois se virou para o homem mais velho. Ishikawa-san, eu tenho que me desculpar com você. Eu não fui honesto. O Sr. Ishikawa ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada, simplesmente gesticulando para que ele continuasse. Helena e eu, disse Júlio, sua voz firme e clara. Não somos casados. Nosso relacionamento foi um arranjo. Eu a contratei para interpretar o papel de minha esposa porque sabia o quão importante a família era para você. E eu estava desesperado para garantir este acordo. Helena falou, sua voz suave, mas firme. Foi um erro. E lamentamos profundamente tê-lo enganado. Seja qual for sua decisão sobre o contrato, você merecia a verdade. O silêncio encheu a sala. O Sr. Ishikawa olhou de Júlio para Helena, depois para seu chá. Por um longo momento, ninguém falou. Júlio sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele estava preparado para a raiva, para a decepção, para o acordo ser cancelado na hora. Finalmente, o Sr. Ishikawa ergueu o olhar e um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou seus lábios. Vance-san, disse ele, você achou que um homem que está nos negócios há 50 anos não consegue reconhecer uma atuação quando vê uma? Júlio e Helena se entreolharam, atônitos. Eu sabia que algo não estava certo desde o início, continuou o Sr. Ishikawa. A tensão entre vocês, a maneira cuidadosa como evitavam o olhar um do outro. Mas eu estava curioso. Eu queria ver onde essa história iria dar. Ele se virou para Júlio. Eu conheci sua mãe, Eleanor. Ela era uma das mulheres mais honestas e de coração caloroso que já conheci. Ela nunca teria criado um filho que lidasse apenas com transações frias. Eu queria acreditar que o filho dela era mais do que isso. Ele fez uma pausa, olhando Júlio diretamente nos olhos. Naquela noite no restaurante, quando você a defendeu, quando você a beijou, eu não vi uma atuação. Eu vi algo real. Eu vi proteção. Eu vi afeto. E hoje, quando vocês dois vieram aqui, juntos, dispostos a arriscar tudo pela verdade, eu finalmente vejo o filho de Eleanor. Ele empurrou o contrato preparado sobre a mesa. A tecnologia da sua empresa é impressionante. Júlio, mas o que me convenceu a investir foi o seu caráter, que você acabou de provar hoje. A honestidade, mesmo quando tem um custo, é a base mais sólida para qualquer parceria. O contrato foi assinado, não com base em uma mentira, mas em uma verdade exposta. Não foi uma vitória da decepção, mas um triunfo da integridade. Naquela tarde, Júlio e Helena não voltaram para a luxuosa cobertura. Em vez disso, Júlio os levou para o Brooklyn. Ele parou em frente a uma cerca de arame, atrás da qual havia um pedaço de verde caótico, mas vibrante. O jardim brotos verdes. Eles entraram, o cheiro de terra úmida e flores os saudando. Crianças do bairro estavam regando plantas, e moradores mais velhos estavam arrancando ervas daninhas. Era um mundo distante de Manhattan. Eles caminharam para um canto tranquilo do jardim, onde uma mancha de dentes de leão florescia ao sol da tarde. O lugar exato, onde tudo começou. Então você se lembrou, disse Helena suavemente. Eu nunca esqueci de verdade, respondeu Júlio. Eu apenas enterrei, junto com muitas outras coisas. Ele se virou para ela, e seus olhos não continham defesa ou cálculo, apenas sinceridade. Ellie, me desculpe, por ter ido embora sem dizer uma palavra, por esquecer nossa promessa. Helena balançou a cabeça, um sorriso nos lábios. Éramos apenas crianças? Jay, e olhe. Você cumpriu sua promessa no final. Ele tirou um documento do bolso. Era a escritura do terreno.
em nome do Fundo Comunitário Brotos Verdes. Ele havia finalizado a compra naquela manhã, com seu próprio dinheiro. Isso não fazia parte do acordo, disse ele. Isso foi uma promessa, cumprida. Com lágrimas nos olhos, Helena pegou a escritura. Não era apenas um pedaço de papel, era o futuro de sua comunidade. A preservação de sua memória. Ela olhou para ele, o homem que entrara em sua vida como uma solução de negócios, e percebeu que ele havia se tornado algo totalmente diferente. Nosso casamento de mentira acabou, disse Júlio, com um toque de hesitação na voz. O contrato foi cumprido. Sim, foi, concordou Helena, seu coração batendo forte. Mas eu estava me perguntando. Ele continuou, aproximando-se dela. Se Helena Morgan e Júlio Vance poderiam começar algo real? Sem contratos, sem roteiros, apenas nós. No meio do campo de dentes de leão, onde uma promessa de infância fora plantada anos atrás, Helena sorriu. Ela não precisou falar. Ela se esticou e lhe deu um beijo. Não uma atuação, não por proteção, mas pelo começo de uma história de amor real, construída sobre um passado curado e um futuro totalmente aberto. Existem contratos que nos prendem com tinta e papel, com cláusulas e prazos, mas existem outras conexões, mais profundas, que nunca são escritas. Elas são tecidas a partir de memórias compartilhadas, testadas por escolhas difíceis e fortalecidas pelo perdão. A história de Júlio e Helena começou como um arranjo, uma atuação projetada para o lucro, mas no final foi a verdade de seu passado, sua dor e quem eles realmente eram, que verdadeiramente os uniu. Eles aprenderam que o maior valor não está no que alcançamos, mas em quem nos tornamos na jornada. Que às vezes, para encontrar nosso futuro, devemos ser corajosos o suficiente para enfrentar os fantasmas do nosso passado. E que o amor verdadeiro nem se trata de encontrar uma pessoa perfeita, mas de encontrar alguém que vê todas as suas rachaduras e imperfeições, e ainda assim escolhe ficar, não por causa de um contrato, mas por causa de uma promessa silenciosa do coração. Obrigado por ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar esta história com seus amigos e familiares, e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas.